batalhão de choque. Vamos ver. A Secretaria de Justiça do Estado viveu hoje momentos de tensão. Protesto de agentes penitenciários termina em tumulto. Uma audiência entre o secretário Evânio Guedes e os agentes prisionais terminou na polícia. O secretário do Estado, Evânio Guedes, mandou prender o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Ao nosso ver, os agentes penitenciários estavam exercendo o direito democrático de reivindicar melhorias para a categoria. Não justificaria, portanto, a detenção do seu líder. Os agentes foram negociar a revisão do plano de cargos e carreiras e pedir a realização de concursos para a contratação de mais agentes prisionais. Agentes prisionais foram participar de uma audiência com o secretário e acabaram presos. O clima é tenso na secretaria. O batalhão de choque está no local. Estamos perplexos com o posicionamento do doutor Evânio Guedes. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários recebeu voz de prisão do subsecretário João Lobo. A cada vez que uma categoria tenta negociações ou melhorias trabalhistas e o seu líder preso, significa um duro golpe contra a democracia brasileira e um triste retrocesso aos amordaçados tempos da ditadura, quando a polícia era usada contra a própria sociedade. A Secretaria de Justiça perdeu o controle dos presos no IPPS. Nós somos cerca de 15 homens no plantão para fazer a segurança de 1.800 presos. A gente não tem condição de prestar atendimento nem à OAB e ao Poder Judiciário mais. Reivindicamos que a Secretaria da Justiça agilize o mais rápido possível a contratação através de concurso público de novos agentes penitenciários. A gente fica diariamente colado, ombro a ombro com o preso, até às 17 horas da tarde. Desarmado, completamente desarmado, não há o mínimo de segurança que o presídio oferece aos agentes. Ontem voltou advogado sem ser atendido lá no IPPS, o juiz da vara de execuções criminais pediu um preso ontem, o preso não foi escoltado até lá por falta de efetivo policial para fazer a escolta. Você está lá e certamente você vai se sentir amedrontado em um momento ou outro. Nós usamos parafuso durante o plantão para trancar preso, porque não tem cadeado. A gente não dorme direito, nós temos horário de folga, mas a gente fica aquela aflição todo o tempo. A insegurança é difícil, muitos colegas já se encontram de licença médica por estar abalado. Entre as denúncias mais graves está uma onde, segundo os agentes, a partir das 6 horas da noite, os presos assumem o controle do Instituto Penal Paulo Sarazate. Técnicos da Secretaria de Justiça foram até o IPPS e confirmaram que a situação é de extrema gravidade. O secretário de Justiça do Estado pediu apoio à Secretaria de Segurança. Nós viemos para essa audiência, essa reunião marcada com o secretário junto. Chegamos aqui, fomos informados que estava desmarcado e não tinha nem previsão de quando ia ser remarcado. Todas as vezes eles marcam as reuniões e chega na hora e não acontece a reunião. Então o pessoal aqui decidiu ficar em comissão a aguardar que desse uma resposta. Enquanto nós aguardávamos, o secretário chamou o choque, como vocês mesmos constataram aí, e fomos agredidos, fomos tirados da sala na peia mesmo, muita. Fomos agredidos com gás lacrimogêneo, com pimenta, espancados, jogados nas paredes para imobilizarmos. Secretário, o que é que levou ao conflito com os agentes penitenciários? Eu não sei, até porque eles invadiram o meu gabinete sem eu saber o motivo. Eu fui apanhado de surpresa, então fui procurar saber qual o motivo. Como eles estavam fazendo barulho, eu pedi que eles se retirassem do gabinete e fossem para o auditório para ser recebidos por uma autoridade da secretaria. Eles não nos atenderam, portanto cometeram um crime de desobediência ao funcionário público, nada mais do que isso. Chamaram um choque, agrediram a gente. Eu fui empurrada lá de dentro da antessala do secretário e nós não queríamos isso.
Que eu saiba, nós trabalhamos na Secretaria da Justiça e Cidadania. Que cidadania é essa? Cidadania. E simplesmente eles desmarcaram, chamaram o Cotan, o GAT, o Choque, para nos tratar como se fosse bandido. Nós somos trabalhadores, nós não podemos ser tratados dessa forma por um secretário de Justiça. Secretário, os agentes afirmam que já tentaram marcar audiências para falar sobre esses problemas. Por que essa audiência ainda não aconteceu? Porque ainda não chegaram os pedidos ao meu gabinete solicitando audiência. Nos tiraram lá de dentro da sala, da antessala do secretário. Aí eles, de forma arbitrária, terminaram me lesionando também, né? Inclusive eu fui conduzido à delegacia do 2º distrito, fui preso. Aí de lá foi que eu fiz o boletim de ocorrência e vim aqui para fazer o exame de corpo de delito. Vocês foram presos e foram liberados? Porque na realidade não havia sequer razão para que nós fôssemos presos, né? Porque eles não tinham nem o que alegar para nos manter lá presos. Secretário, qual o motivo da prisão do presidente do sindicato? Porque ele cometeu o crime de desobediência a um funcionário público no seu devido local de trabalho, em uma ordem legal. Em momento algum eu desacatei o secretário da Justiça e nem outro funcionário qualquer, apenas nos dirigimos à secretária dele para perguntarmos se havia outra data da reunião quando ele deu voz de prisão a mim. Cumprindo essa determinação, por ele ser funcionário público e pelo secretário ser o chefe dele, houve o crime de desobediência, o secretário da Segurança, o secretário da Cidadania deu a voz de prisão e nós tiramos essas pessoas e os conduzimos para o 2º distrito sem maiores problemas. Por que é que houve a necessidade da agressão ali a um funcionário? A gente estava ali na antessala, nós vimos alguns policiais do batalhão de choque agredindo um funcionário. Por que houve essa necessidade? Bem, a pessoa que, não sei se houve agressão, você está dizendo que houve agressão, eu não presenciei, mas essa pessoa foi conduzida para o 2º distrito e lá será esclarecido quando da redução dos depoimentos em termos. Somos trabalhadores concursados, efetivos da Secretaria da Justiça. Nós não podemos ser tratados dessa forma. Nós estamos no estado de direito de democracia. A autoridade policial ou a autoridade qualquer é obrigada a prender quem quer que seja em flagrante delito. Foi isso que aconteceu, nada mais. Uma atitude da época da ditadura militar aqui no estado do Ceará, resquício dessa ditadura, infelizmente, ainda impera em alguns setores do serviço público que a sociedade cearense tanto repudia e sempre repudiará. A confusão começou numa sala ao lado do gabinete do secretário de Justiça. Agentes penitenciários foram arrastados por soldados do batalhão de choque. Um ônibus da Secretaria de Justiça ficou no pátio aguardando os agentes presos. Eram 30, entre eles mulheres. Marca reunião, marca uma, marca duas, marca reunião, fica atrás do nosso direito. O clima tá tenso. Você acompanha que o clima tá muito tenso. Você que foi agredido. Nós temos só para reivindicar nosso direito aqui do PCC, e o secretário age com violência, chama a polícia. O Simão, ele é agente penitenciário e parece que levou spray de pimenta nos olhos. O que foi que aconteceu? Eu estava na sala do secretário esperando para ser resolvido pela comissão parlamentar e me fizeram isso. Me fizeram isso aqui, ó. Eu não tenho arma. Tá chegando nesse momento uma viatura do batalhão de choque e o Augusto César Coutinho vai ser levado. A gente tá aqui aguardando as imagens. O ônibus da Secretaria de Justiça tá saindo. Nós conversamos pelo telefone com Augusto Coutinho. Os agentes penitenciários estão revoltados e o secretário de Justiça não apareceu ainda para prestar esclarecimentos. Vamos ver o que é que está acontecendo. Tá todo mundo revoltado. Os presos, tudo solto. Dentro do presídio. Como é teu nome? Ronaldo Barbosa. O nosso representante aqui da nossa categoria foi tirado à força aqui, espancado. Foi espancado. O nosso gabinete do secretário, dentro do gabinete do secretário. Ele defendeu o agente penitenciário que estava apanhando da polícia. Nem ele chegou, disse assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Os agentes penitenciários decidiram em assembleia pela paralisação por pelo menos
24 horas das atividades. Isso porque eles reivindicam melhorias nas condições de trabalho. Dessas reivindicações, quais são as principais? A nossa atividade penitenciária ela é de grande risco. Nós reivindicamos do governador Lúcio Alcântara que ele nos dê condições de trabalho que passa necessariamente por uma elaboração de um plano de cargos e salário para toda a categoria dos servidores penitenciários, contratação através de concurso público de novos agentes penitenciários e equipamentos para realizarmos o nosso trabalho, que passa desde o armamento, algemas e outros equipamentos necessários. Foi decidido agora em Assembleia Geral a categoria, fruto de um amadurecimento ao longo desses 3 anos e 2 meses do governo atual, que não abriu ainda o canal de negociação e efetivasse a nossa pauta. A categoria decidiu por unanimidade, inclusive, greve geral em todo o sistema penitenciário, que nós manteremos sim os serviços essenciais que são elaborados especificamente em cada unidade penal. A adesão é geral. Pelo que nós podemos constatar na própria Assembleia Geral, aqui nós temos representantes de várias unidades penitenciárias de todo o estado. Nesse momento, aqui no prédio do Ministério do Trabalho e Emprego, a Delegacia Regional do Trabalho no Ceará, está acontecendo a reunião dos agentes penitenciários do estado. Nós temos certeza absoluta de que essa mediação com a Delegacia Regional do Trabalho poderá sim prosperar, até porque a nossa pauta, além de ser há muito tempo apresentada à Secretaria da Justiça, é possível que o estado do Ceará possa executá-la, inclusive, de emergência. Candidatos aprovados no concurso para agentes penitenciários decidiram acampar em frente ao Palácio Iracema. Eles querem a nomeação dos 730 classificados no concurso realizado em 2006. Hoje, o Ceará conta com 365 agentes para 12 mil presidiários. Com faixas nas mãos e dispostos a acamparem por tempo indeterminado em frente ao Palácio Iracema, os candidatos a agentes penitenciários fizeram um protesto para pressionar o governador Cid Gomes. Eles exigem a nomeação urgente dos 730 classificados no concurso realizado em fevereiro de 2006. Nós nos preparamos, né? Tantos candidatos aqui junto comigo, fizemos curso na esperança justamente de fazer o quê? Nesse momento sermos nomeados. E o nosso encontro aqui, o nosso movimento é justamente para isso, para pressionar o governo do estado, que até o momento, depois de todas essas fases, né, estamos aqui à espera. Antônio Muniz critica a forma como o governo do estado tem investido na segurança pública. A polícia não está despreparada. A situação deles é pior do que a gente. Eles estão lá dentro, estão brigando com uma multidão de bandidos. E não tem nem efetivo para isso. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Aloysio Coutinho, alerta para a necessidade de contratar os candidatos aprovados. Para ele, o ideal seria um contingente de 1.600 agentes. A sociedade sofre as consequências. Nós temos apenas 365 trabalhadores abnegados que estão, na verdade, dando todo o seu suor, a sua dedicação exclusiva ao sistema penitenciário. Para uma população carcerária de 12 mil presidiários divididos em todas as unidades prisionais do estado do Ceará. Pelos números, já podemos observar que não é possível realizarmos um trabalho eficiente. Durante a tarde, a situação não foi diferente. Os servidores permaneceram acampados em frente à sede do governo. A única condição para terminar o protesto dos agentes penitenciários é que o governador Cid Gomes aceite negociar. Os agentes reivindicam a efetivação dos que foram aprovados em concurso público, mas que ainda não estão trabalhando. De acordo com a Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado, a comissão formada pelos manifestantes deverá ser recebida ainda hoje pelo governador Cid Gomes ou pelo chefe de gabinete Ivo Gomes. Depois de 8 dias acampados em frente à Secretaria de Justiça, os agentes penitenciários foram recebidos pelo secretário de Justiça e Cidadania, Marcos Caos. Ele apresentou um cronograma para a nomeação dos agentes concursados. A substituição dos agentes de disciplina terceirizados vai começar em agosto. Os agentes penitenciários aprovados no último concurso público vão assumir as vagas depois de passarem por um treinamento. A nomeação vai acontecer por etapas. No primeiro momento, vai se substituir IPPO 2, aqui em Taitinga, substituir lá em Sobral, que está por requisição.
e vamos suprir parte das duas CPPLs, a de Caucaia e de Itaitinga. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, a folha de pagamento mensal dos agentes é de R$ 618 mil. Para os agentes penitenciários, a proposta é uma evolução no Estado. Entendemos nós que o serviço público penitenciário deva ser exercido por candidatos aprovados em concurso público. O cronograma apresentado pelo secretário de Justiça do Estado do Ceará, Marcos Cali, para a nomeação de todos os candidatos, embora de forma fragmentada, entendemos também que houve um avanço. Um domingo de muita tensão nos presídios da região metropolitana de Fortaleza. O motivo foi o impedimento da visita de familiares aos detentos por causa da greve dos agentes penitenciários. Em Itaitinga, o batalhão de choque teve que invadir as celas do presídio para controlar os detentos. Durante todo o domingo, eles permaneceram nas unidades penitenciárias. Garantiram a segurança interna dos presídios, a alimentação dos presos, os serviços considerados essenciais. Só que nesta lista, a visita dos parentes não foi incluída. Foi dado um prazo de mais de 15 dias para o governador simplesmente assinar uma mensagem que ele disse que assim que chegasse no gabinete dele, ele assinaria a mensagem de aumento de uma lei de 2002, que até agora não foi cumprida. E a categoria decidiu, em decisão colegiada, por voto de todos, por unanimidade, que hoje não aconteceria a visita e seriam mantidos todos os serviços essenciais. Um dos direitos do preso é a visita, né? E se não for dada a visita, sem dúvida vai gerar problema. No IPPO-2, em Itaitinga, homens do batalhão de choque do Cotam foram escalados para manter a ordem nas celas. Enquanto isso, servidores da COSIP faziam o serviço dos agentes penitenciários. Tudo para que as visitas fossem realizadas e assim o princípio de rebelião evitado. Imaginamos aqui 5.500 presos rebelados aqui em Fortaleza, região metropolitana. Seria um caos aqui para a nossa sociedade, seria um caos para a própria polícia e não é isso que nós queremos. Queremos que os agentes reivindiquem seus direitos, né? Que a gente consiga alguma coisa, mas o direito do preso também, dos familiares do preso, principalmente aquelas pessoas oriundas do interior do estado, que muitas vezes dormem aqui um dia anterior. Então a gente está fazendo de tudo para amenizar esse sofrimento. As tentativas até foram feitas, mas não houve jeito. Os detentos se rebelaram. O clima ficou tenso e o ponto alto aconteceu ao meio-dia, o prazo limite estabelecido pelos detentos para receberem as visitas. E na casa de custódia de Caucaia, as mulheres dos presos quebraram um dos portões do presídio. A polícia militar usou spray de pimenta para conter a revolta. As mulheres foram impedidas de entrar pelos agentes penitenciários em greve, que encontraram na visita do domingo a melhor maneira de pressionar o governo a pôr em prática a lei de janeiro de 2002, que reajusta os salários dos agentes e estabelece o nível médio para o ingresso na carreira. A situação ficou ainda mais tensa a partir do momento que os agentes penitenciários recolheram as chaves de todos os pavilhões, dificultando ainda mais o acesso das famílias aos presos. O diretor da unidade prisional chegou a pedir a liberação das chaves, mas não foi atendido. Nós precisamos dessa chave e oficialmente já foi passado para mim que eles não vão devolver até a hora que eles acharem que eles devem devolver. E eu não estou aqui disposto a esperar esse período. Depois de mais algumas negociações, os agentes concordaram em entregar as chaves dos pavilhões. Mesmo assim, a demora no lado de fora irritou ainda mais as pessoas que esperavam pela liberação da visita. Houve tumulto. As mulheres quebraram a cerca do portão. Por volta de 1h, o resultado de uma reunião entre o coordenador do sistema penitenciário, o procurador-geral do Estado e representantes do sindicato dos agentes penitenciários acalmou os ânimos. A direção do presídio liberou a visita dos familiares dos presos. No início da tarde, a greve foi suspensa e a situação nos presídios foi controlada. Mas as visitas não foram liberadas no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II. O Sindicato dos Agentes Penitenciários espera para amanhã o envio à Assembleia Legislativa da mensagem de reajuste salarial da categoria. A categoria ameaça retomar a greve caso as reivindicações não sejam atendidas. O IPPO-2 foi o único presídio que não liberou a entrada de visitantes neste domingo. Isto aconteceu, segundo os agentes penitenciários, pela falta de segurança. No momento do motim, os detentos quebraram as grades de 4 pavilhões. Com isso, ficaria difícil colocar os visitantes dentro da unidade. Com o motim contido, a UAP, Unidade de Apoio Penitenciário, deixou o IPPO-2.
A greve foi suspensa por volta de 1h da tarde, depois que a direção do Sindicato dos Agentes Penitenciários saiu de uma reunião na Procuradoria do Estado. No encontro, o procurador Fernando Oliveira se comprometeu em levar a mensagem do governo à Assembleia Legislativa com o aumento salarial dos agentes. Os agentes tenham certeza que segunda-feira eu estarei despachando com o governador e esse problema estará resolvido. Com reajuste, o salário inicial da categoria deve sair dos atuais R$ 1.000 para R$ 1.622. Na próxima quarta, os portões deverão estar abertos para visitas, mas com uma condição. Se realmente as nossas reivindicações foram atendidas, quarta-feira vai ser um dia normal de visita nas unidades. Agentes penitenciários realizaram hoje uma manifestação em frente ao Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga. Eles exigem melhores condições de trabalho e ameaçam até entrar em greve caso não sejam atendidos. Neste sábado, os agentes penitenciários se mobilizaram para reivindicar a convocação imediata de 321 agentes aprovados no último concurso e a contratação de mais 1.500 servidores. Que a gente espera que o governador Cid Gomes realmente se sensibilize com essa situação e o mais rápido possível possa resolver a situação. Atualmente, o Ceará possui 700 agentes que trabalham em 150 unidades prisionais, que tem uma população carcerária de 14 mil presos. A recomendação do Ministério da Justiça é um agente penitenciário para cada 5 presos. Hoje, a realidade do Ceará é caótica. É um agente penitenciário para 200 presos. Amanhã, os agentes vão parar todas as atividades. De acordo com a presidente do sindicato, a adesão é 100% ao movimento. Por conta da ameaça de greve, o dia da visita no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II foi transferido para hoje. Mas isso não foi o suficiente para evitar os transtornos. Foi proibida a entrada de alguns alimentos. Todo domingo entra. Só hoje que é sábado, por causa de uma greve dos agentes, não vai entrar comida. Para a categoria, a transferência do dia da visita não vai enfraquecer o movimento. E, se for preciso, a paralisação poderá se transformar em greve. O desejo realmente da categoria é que se faça uma greve geral, se não houver uma resposta da nossa reivindicação. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Justiça do Estado, mas a assessora de imprensa informou que estava de licença e nos passou o número do celular do coordenador das unidades prisionais, Beto Laurindo, mas ele não atendeu a nenhuma das nossas ligações. Foram liberados agora à noite os 2 agentes penitenciários presos durante manifestação no IPPOO 2. A categoria entrou em greve hoje para pedir ao governo que o acordo salarial fechado com a Secretaria da Justiça seja cumprido. O acordo previa, até esta sexta-feira, que fosse enviada a mensagem à Assembleia Legislativa com reajuste salarial da categoria. Com a paralisação dos agentes, as visitas aos detentos estão suspensas. Apenas serviços de alvará e de alimentação foram mantidos. A manifestação realizada pelos grevistas no IPPO 2 terminou na delegacia de Maracanaú, pelo menos para 2 agentes penitenciários. Eles foram detidos por desacato à autoridade. A diretoria acusava que o movimento grevista estava invadindo a área interna do presídio. Se negaram a sair do local, que é uma área de segurança, onde foi secado pneu de viatura e sumiu chave de cela que causa perigo à área de segurança que é o presídio. Chegando aqui, achamos por bem lavrar um TCO, no artigo 330, desobediência ao chamamento do funcionário público, entendeu? E vão todos embora logo depois. Um dos detidos é a presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará. Para Socorro Marques, a atitude da polícia foi arbitrária. Eu, como presidente do sindicato, a gente estava mobilizando no IPPO 2, a categoria, estavam se reunindo de forma pacífica, estava fazendo uma reunião lá com meus agentes, na área externa da unidade, e aí o diretor disse que eu tinha que sair, tinha que me retirar. Eu falei para ele que eu não iria fazer isso, porque eu era representante da categoria e estava lá, para mobilizar, até porque a gente está no movimento de greve e precisava da presença da representante do sindicato. De acordo com o sindicato, os profissionais vão continuar em greve por tempo indeterminado, até que o governo do estado cumpra o acordo de reajuste salarial firmado no mês passado com a categoria.
Segundo o comando de greve, 30% do efetivo estão trabalhando e os serviços essenciais estão sendo realizados. A greve começou hoje e os agentes reivindicam 22% de aumento em cima do salário retroativo a 1º de janeiro. E agentes penitenciários em greve fizeram uma manifestação hoje em frente à Secretaria de Justiça do Ceará. A mobilização foi tímida, com a participação de poucos agentes. Na entrada da secretaria, segurança reforçada com policiais. Segundo o Sindicato dos Agentes Prisionais, a categoria decidiu parar as atividades em protesto ao governo do estado, que ainda não enviou para a Assembleia Legislativa a mensagem de reajuste salarial de 22%. Ainda segundo os agentes, a Secretaria de Justiça tinha prometido que até o dia 30 de março a mensagem chegaria à Assembleia Legislativa. Agora, diferente de hoje, ontem o clima esquentou em frente a 2 presídios da região metropolitana. Os agentes fizeram um protesto e impediram a visita aos presos. Familiares não gostaram e houve mais confusão. A tropa de choque entrou em ação e o repórter cinematográfico Newton Alves acompanhou tudo. Os agentes penitenciários fizeram uma manifestação do lado de fora do IPPO 2 em Itaitinga. Eles entraram em greve desde 0 hora de sábado. Temos um acordo assinado pela secretária Mariana Lobo, em qual ela se compromete em nome do governador do estado que o nosso projeto de lei estaria na Assembleia Legislativa até o dia 30, sexta-feira última. E realmente nada, esse projeto realmente ele não assinou o projeto e infelizmente a categoria teve que partir para um movimento mais radical, que é a greve. O batalhão de choque fez um cordão de isolamento e quando os agentes quiseram entrar para cumprir a cota de 30% do efetivo trabalhando, foram impedidos. Em outra casa de privação provisória, em Caucaia, os agentes não deixaram a visita acontecer. Parentes de presos ficaram do lado de fora reclamando do atraso. As mulheres decidiram fechar a rua como protesto, mas a polícia entrou em ação dispersando o grupo com spray de pimenta. Quando eles entram no pátio da casa de privação provisória, as mulheres avançam e jogam objetos na direção dos policiais. Os agentes penitenciários impediram a entrada da tropa de choque. Lá dentro, sinais de fumaça. O coordenador do sistema penal, Bento Laurindo, esteve no local para negociar, mas a tropa de choque cortou os cadeados do portão e entrou no presídio. As mulheres se revoltam e começam a empurrar o portão do presídio, até que conseguem derrubá-lo. Os policiais reagem com bombas de efeito moral. Ai, meu Deus! Esta mulher ficou ferida, esta outra passou mal e foi amparada. Foi a bomba que eles jogaram. Outro portão é colocado pelos policiais, enquanto mais de 20 agentes penitenciários são levados no ônibus para a delegacia de Caucaia. 4 horas depois do previsto, as mulheres conseguem entrar para a visita de domingo. Realmente uma cena lamentável. Em nota, a Secretaria de Justiça diz que pediu mais 15 dias para mandar a proposta da categoria para a Assembleia Legislativa. O Sindicato dos Agentes não aceitou o atraso dessa data, que foi combinada previamente. Por conta disso, foi iniciada a greve. Agora sobre a greve dos agentes penitenciários, problema que deixou o clima tenso durante todo o domingo nas casas de privação provisória de Itaitinga e Caucaia. Por conta da paralisação, familiares e detentos foram impedidos de visitar os presos. Houve tumulto e o batalhão de choque precisou intervir. Você vai acompanhar tudo com os repórteres Jefferson Abreu e Camila Rocha. Donato, os representantes da categoria que estão de plantão tentam entrar na unidade prisional, mas não conseguem. Os militares do batalhão de choque receberam uma determinação e evitam o acesso dos profissionais na CPPL de Caucaia. Estamos aqui porque estamos impedidos de adentrar as unidades prisionais. Nem o mínimo, que é 30% da categoria, está sendo garantido, mas não é porque o agente não quer, é porque a secretaria nos impede. Você pode filmar aí a barricada da polícia, impedem os agentes de trabalhar e garantir o mínimo, as atividades essenciais. Agora detalhe, a categoria se revolta com a decisão da diretoria do presídio. Os profissionais conversam e tentam resolver o problema. Os agentes precisam garantir a legalidade do movimento. Parece que o grupo vai tentar entrar. O clima fica tenso no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. E para piorar a situação, hoje é dia de visita, Donato. Veja só a situação, hoje é dia de visita.
A gente tem que manter os 30%, para que a greve não seja decretada ilegal. Então, o que a gente observa? Os nossos companheiros não estão conseguindo, quem está de plantão hoje, não estão conseguindo adentrar as suas unidades, que é a CPPL, o IPPS, o hospital, alguns foram PPO2, que foram barrados. Então, a gente quer avisar o senhor que a categoria decidiu que vai manter os 30%. A senhora faz com que o diretor venha até aqui e autorize a entrada de vocês, está aí. O senhor entra em contato com ele porque nós vamos entrar. Né? Não, vai entrar? Tá certo. Não, nós vamos entrar para cumprir a lei, né? A lei 30%, que a lei... Depois de 3 horas de negociação entre a Secretaria de Justiça e os representantes do movimento, os agentes penitenciários em greve deixaram a unidade, sob escolta policial. Depois da saída dos grevistas, a visita aos presos foi liberada. A vistoria das mulheres está sendo feita por agentes que não aderiram ao movimento e por policiais militares. Na verdade era 1º de abril, mas na verdade foi um dia de cão marcado pela presença das mulheres que esperavam que estivesse a própria administração dos presídios intensificado a presença de um efetivo policial militar para garantir a visita dos domingos. Os agentes penitenciários em greve estão lá reclamando a falta de cumprimento do que o governo havia acordado dia 15 de fevereiro. Um ofício encaminhado pela própria secretaria ao Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado eles aceitavam, o governo, a proposta da categoria. Prometia encaminhar o projeto de lei até o dia 30 de março à Assembleia. O projeto ficou, acho que, dentro de uma gaveta, não foi enviado. A categoria esperou. E aí foi votar pela greve. Quem faltou cumprir com a palavra na verdade, quem foi? O domingo foi tenso nas unidades prisionais do Ceará. A greve dos agentes penitenciários, iniciada sábado, dificultou o acesso de familiares de presos no dia da visita e gerou confronto entre a polícia militar e os agentes que trabalhavam para manter 30% da categoria de plantão. A pior situação foi constatada na Casa de Privação Provisória de Liberdade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O problema só foi controlado com a chegada dos policiais do Batalhão de Choque. De acordo com a categoria, a paralisação é motivada por causa de um acordo descumprido pelo governo do estado. A coordenação do sistema penal disse que é preciso rever os termos do reajuste salarial, firmado entre os agentes e o governo. No IPPO2, a passagem dos agentes penitenciários foi bloqueada pelo Batalhão do Choque, o que provocou revolta da categoria, que queria manter o efetivo de 30% dos agentes dentro do presídio. A barricada da Polícia Militar está impedindo os agentes penitenciários, que deveriam estar garantindo a segurança, que deveriam estar garantindo os serviços básicos, que deveriam estar garantindo os 30%, estão impedidos de adentrar a unidade prisional. Já, para cumprir os 30%, cheguei no comandante aí, falei para ele, comandante, nós temos que cumprir os 30%, como representante do sindicato, eu quero informar o senhor que os agentes penitenciários querem ir nas suas unidades prisionais e querem garantir esse percentual. Ele falou que tem ordem de não deixar passar ninguém. Mas os momentos de maior tensão entre agentes, policiais militares e familiares de presos aconteceram na CPPL de Caucaia. A informação, confirmada pelo Batalhão de Choque, é que 22 agentes penitenciários estão amotinados dentro da CPPL. Eles usaram cadeados e algemas para trancar todos os portões e assim evitar a entrada da Polícia Militar. Com isso, as visitas também foram evitadas. Por volta das 11h30, mais tensão. Policiais do Batalhão do Choque se organizaram para invadir o presídio e tirar os agentes amotinados. Esse agente confirmou a possibilidade de um confronto armado. Estão ameaçando até caso ter derramamento de sangue. O COTAN e o GAT entrar e ter derramamento de sangue. A única exigência, por quê? Para segurar a vida do agente penitenciário que está sendo agora ameaçado pelas instituições da Polícia Militar. Mas não houve o conflito. Ao meio-dia, os agentes decidiram acatar as ordens do comando da PM. Saíram da área interna da CPPL, um a um, até o ônibus da Secretaria de Justiça. Os agentes penitenciários foram levados para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Eles não foram autuados. Para o delegado responsável pelo plantão, não houve qualquer ilícito.
A delegacia registrou apenas um boletim de ocorrência. 3 pistolas foram apreendidas em poder dos agentes, mas eles têm permissão para portar as armas. Um dos agentes detidos culpou a Polícia Militar e o governo do estado pelo incidente. O sentimento é de revolta, esse governo arbitrário que nos impôs uma condição para termos uma melhoria salarial e o mesmo não cumpriu com o que havia acordado e chegamos ao extremo de irmos para um movimento paredista. Depois desse movimento fomos massacrados pelo Cotan e o GAT, que entraram em atrito com a gente, que só não chegou a uma coisa sangrenta porque nós cedemos. Mas cedemos por quê? Porque tivemos a responsabilidade de não deixar chegar ao extremo. Mas ia chegar ao extremo. A polícia ia invadir a nossa unidade de trabalho para nos tirar à força, à base de bala e gás lacrimogêneo. Cid ditador, a gente já parou! Cid ditador, a gente já parou! Os manifestantes tentaram entrar na secretaria, mas foram intimidados pela presença de policiais do Cotan. Não satisfeitos, eles continuaram em frente à sede da Secretaria de Justiça e Cidadania, tentando ser recebidos pela secretária Mariana Lobo. Para chamar a atenção de quem passava, os manifestantes soltavam fogos de artifício. Os agentes penitenciários iniciaram a greve no dia 31 de março. A mobilização acontece em todas as cadeias públicas, presídios e unidades prisionais do estado. Mas, segundo este agente, eles estão sendo impedidos de manter o efetivo de 30% exigido pela lei de greve. Nós estamos chegando nas unidades, o governo montou barricadas nos complexos que tem no portão de acesso. A gente chega e o batalhão de choque vem de forma truculenta e diz que a gente não pode trabalhar. E se a gente tentar entrar, eles partem para cima com os escudos, empurrando e não deixam a gente entrar dentro das unidades. Segundo os agentes penitenciários, foi firmado com o governo do estado um acordo que prevê um reajuste salarial de 22% retroativo a 1º de janeiro deste ano. Mas até o momento, este acordo não foi cumprido. A categoria só quer o cumprimento do acordo que foi negociado há 90 dias. 90 dias a gente negociando, autorizado pelo governo do estado a construir juntos o nosso reajuste salarial. Segundo informações da secretaria, a mensagem com o reajuste será enviada para a Assembleia Legislativa até o dia 15 de abril. A OAB e o Conselho Estadual de Segurança Pública acompanham hoje as negociações entre a Secretaria de Justiça e os agentes penitenciários em greve. Agora à noite, houve mais uma reunião para tentar acabar com a paralisação. A presença de policiais militares do Batalhão do Choque, que montaram a barreira no portão de entrada da Secretaria de Justiça, inibiu a mobilização dos agentes penitenciários e arrancou mais uma vez a indignação dos representantes da categoria que tentam negociar o fim da greve. O objetivo da categoria dos agentes penitenciários é garantir melhores condições de trabalho, que passam necessariamente pela questão salarial, e manter o sistema penitenciário forte e estruturado para que se cumpra o seu papel social, que é a segurança pública em nosso estado. No fim da tarde, os agentes se prepararam para entregar à secretária Mariana Lobo uma única reivindicação: o cumprimento do acordo do reajuste salarial já assinado pelo governo. É uma proposta que já foi debatida com a categoria, já foi negociada, que seria em média de 22% para 2012, 5% para 2013, 5% para 2014, retroativo a 1º de janeiro. A violência do domingo soou como um alerta para outras entidades que manifestaram o desejo de participar das negociações. A OAB, por exemplo, quer entender por que a Sejus não cumpriu o acordo. É muito importante para nós entendermos o que está acontecendo. Quer dizer, havia toda uma tramitação, todo um processo de ajustamento para se chegar a um acordo, e aí de repente há esse enrijecimento nas negociações, o que traz uma instabilidade para o sistema e para a própria sociedade. E o Conselho Estadual de Segurança Pública está prometendo investigar os excessos que foram cometidos pela Polícia Militar contra os agentes. O Conselho Estadual de Segurança Pública, que volta a ser ativado agora, está fiscalizando essa ação, os excessos que foram praticados também, e nós estamos absolutamente sintonizados também com a Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de buscar com serenidade, com equilíbrio, um entendimento. O diálogo sempre será a melhor solução. A reunião entre grevistas e a secretária Mariana Lobo começou por volta das 7 horas da noite. A Sejus alega que ainda não cumpriu o acordo por causa de um detalhe que precisa ser esclarecido. O detalhe está relacionado ao item da retroatividade do reajuste de 22%.
Os agentes penitenciários estão mobilizados na frente da sede da Sejus desde a manhã de hoje, depois de um domingo com muita tensão em pelo menos 2 presídios da capital.